A gente, sempre quando vai falar com o Sérgio de Souza, a gente tem o orgulho de passar essas informações, que ele é de Arapuã, tem sua ligação ali com o Faxinal, onde mora a família da esposa dele, essa ligação com o Ivaiporã, e hoje está no Senado da República, né? Está lá representando aqui a nossa região. E eu até convidei o Sérgio de Souza para falar com a gente, porque eu recebi aqui uma informação hoje que diz o seguinte: o deputado Paulo do PMDB de Minas Gerais apresentou nesta quinta-feira o relatório final do novo Código Florestal, com 21 modificações. Ele retirou do texto a obrigação de recompor uma faixa de 15 a 100 metros de mata em beira de rios ocupadas por produção agrícola. Cada estado vai estabelecer o tamanho da área a ser recomposta. Foi mantida a possibilidade de anistia das multas e sanções aos desmatadores. O plenário da Câmara deve votar o texto na próxima terça-feira. São algumas informações que nós estamos recebendo. Sérgio de Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os amigos, ouvintes da Rádio Nova Era, e o pessoal de Borrasópolis. Bom dia, Aldir, é o nosso diretor aí da rádio. Sempre estamos conversando sobre as questões políticas de Borrasópolis e região. Bom dia ao povo de Faxinal, o povo de Cruz Maltina, lá o Ivaiporã, Arapuã. Bom dia a todo o Vale do Ivaí. Sérgio de Souza, essas mudanças aí dentro do relatório do Código Florestal, a gente tem até, na verdade, muita polêmica dentro dessa questão do Código Florestal, porque temos os agricultores, né, que têm se mostrado como amigos do meio ambiente, que lá no passado até foram incentivados a desmatar e agora precisam, dentro do Código Florestal, não ter todo o rigor que os ambientalistas defendem, mas também não ter a anistia total, ou pelo menos uma obrigação, e o produtor rural está, inclusive, consciente disso, que ele precisa fazer a sua parte também em relação ao meio ambiente. Com essas mudanças aí, qual que é a análise do Sérgio de Souza em relação ao Código Florestal? Edimbal, eu entendo que nós temos que promover um equilíbrio. Um equilíbrio entre produção de alimentos e conservação do meio ambiente. Sem esses dois pilares, nós não teremos nem mesmo sobrevida sobre o planeta. Se nós não tivermos alimentos, se nós não tivermos o meio ambiente, não haverá vida humana ou qualquer outra vida sobre o planeta. Então essa responsabilidade é agora do Congresso Nacional. No entanto, nós temos que também ter a responsabilidade de não penalizar aquele cidadão que vem cultivando a sua terra há muitos anos, principalmente o pequeno produtor. O grande produtor não tem problemas com isso. Mas aquele cidadão que tem ali 2, 3, 4, 5, 10 alqueires, aí em Borrasópolis, lá em Cruz Maltina, lá no Arapuã, esse cidadão que tem dentro da propriedade dele uma nascente, se você colocar 30 metros para cada lado e você colocar mais o topo de morro da forma como estava no texto anterior, a propriedade dele poderá estar inviabilizada. Como o Senado havia aprovado um texto da obrigatoriedade de recomposição em 15 metros, de áreas de ATP para esses pequenos rios, a Câmara dos Deputados entendeu que em alguns casos, a Câmara não, o relator, né, porque a Câmara ainda vai votar na semana que vem, que em alguns casos pode ser que 15 metros seja muito. E em alguns casos pode ser que 15 metros seja pouco. Então o que está fazendo o relator? Ele está remetendo ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que aí vem para os estados, através dos seus órgãos ambientais, esta verificação de imóvel por imóvel e olhando naquela bacia hidrográfica, se aquele rio, aquele tipo de solo, lá precisa de 5 metros, está bom, 10 metros está ok, ou precisa de 30 metros. Então, esta obrigatoriedade de recomposição, ela vai continuar existindo. Agora, o quanto é que vai ser necessário, vai ser aí o Programa de Regularização Ambiental, que vai dizer. Isso fica confortável para o produtor rural, porque não inviabilizaria a propriedade desse cidadão que tira da terra o seu sustento. Agora, é importante essa análise porque nós temos, na verdade, o Brasil. Se a gente pegar só o Paraná aqui, a gente tem regiões que são diferentes. Cândido de Abreu ali mesmo é um município que tem muitos morros. Então, a realidade ali é outra. E tem outros municípios aqui da região, você vem aqui jamais para o lado de Faxinal, aqui para os municípios de Borrasópolis, dessa região, já temos aí um tipo de situação diferente. Então, para cada local, a gente não pode colocar a mesma regra, né? Olha, se
nós pegarmos e olharmos o Brasil, o Brasil tem proporções continentais, com diferentes climas, topografias, solos e assim por diante. Veja a região de Mato Grosso, veja a região do Cerrado. É uma planície só. Agora você vai para Minas Gerais, é quase que só morro. Tirando o Triângulo Mineiro, o restante é morro. Se você olhar essa região mais central do Paraná, aí a região do Vale do Ivaí, boa parte do Vale do Ivaí, boa parte da região ali de Pitanga, e também essa cordilheira de montanhas que passa por Londrina, aí do Rio Tibagi, passando por Telêmaco, Ortigueira e tudo mais, tem regiões montanhosas. E como é que fica um cidadão que tem uma pequena propriedade, que quase toda ela é morro, né? E se tudo aquilo que estiver acima de 100 metros, considerando o ponto Sela, o ponto mais baixo, será considerado topo de morro. Nós temos morros que têm 200, 300 metros, e envolve a propriedade do cidadão, por inteira a propriedade, ou às vezes mais de um cidadão é dono do mesmo morro, né? Como é que ficaria isso, né? Mais de um proprietário, mais de um agricultor. Na verdade, nós estamos, eu inclusive, Birimbau, sou o coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária do Brasil. Uma frente parlamentar que congrega mais de 270 parlamentares, entre senadores e deputados. Nós estamos em reuniões constantes na frente parlamentar e o relator, o Paulo Piau, esteve comigo nesses últimos dias, toda semana, pelo menos umas 2 ou 3 vezes estivemos juntos, no meu gabinete, no gabinete dele, no plenário do Senado, no plenário da Câmara, no Ministério da Agricultura, na frente parlamentar, nós tentando construir o melhor texto e o texto que fosse bom para o Brasil. E eu tenho dito que o Brasil vai ser referência mundial no que diz respeito à proteção ambiental nas áreas privadas, mesmo não recompondo como obrigatório, né, os 30 metros aí em margens de rios até 10 metros. Agora, o produtor rural que está acompanhando a gente nesse instante, ele tem ouvido já há muito tempo essa questão. Vamos aprovar agora o Código Florestal, agora vai terminar a votação lá no Congresso Nacional e as regras serão estabelecidas. Qual que é a perspectiva do senador? Termina essa votação na semana que vem? Ainda pode ter algum entrave? O que pode acontecer, senador? Olha, tudo pode acontecer, né? O Congresso Nacional, ele muda de uma semana para outra as urgências e as necessidades, né? Há uma pressão muito grande por parte de ambientalistas para que não seja votado o Código Florestal antes da Rio+20. No entanto, a presidente Dilma prorrogou o decreto que suspende a vigência do decreto da criminalização de quem não cumpre a atual legislação ambiental, né, que é aquele decreto lá de 2008, prorrogou para 60 dias. 60 dias vai até o dia 12 de junho. 12 de junho é antes da Rio+20. O que a presidente Dilma assinalou? Que ela quer sancionar o código antes da Rio+20. Senão ela teria prorrogado por 6 meses o decreto para ser depois da Rio+20. Mas o Congresso Nacional é uma casa plural, composta de diversos partidos e pessoas que representam todas as raças, os pensamentos, as ideologias, né? Tudo pode acontecer. Mas eu estou crente que será votado no próximo dia 24 o código. Havia uma movimentação essa semana que o Piau deveria ter entregue o relatório até quarta-feira. Ele não teria entregue na quarta, mas entregou ontem, na quinta, um dia não faz a diferença. É o tempo necessário, dá o tempo necessário, 6 dias, né, até a próxima quarta-feira, 6 dias aí para terça-feira, na verdade, 6 dias para que todos os deputados possam estudar esse texto. Não mudou tanto assim, tá? Não é que você mudou uma dezena de artigos que foram alterados, tiveram alterações. Nada substancial. Eu diria para você que a parte mais polêmica de tudo isso é a questão das APPs de Beira de Rio, que foi retirado o parágrafo 4º do artigo 62, que dava a obrigatoriedade de recomposição em até 15 metros, para rios até 10 metros. E um outro ponto que foi retirado também, que retorna à disposição que já estava na Câmara, no texto original, né, que está tratado pelo Senado, é o artigo 64, que fala de consolidação de usos em APPs e topos de morros, né, em costas e bordas e tabuleiro, que aí retoma a redação que era
era do artigo da Câmara e não fica a redação dada pelo Senado. Esses são os dois pontos principais, Berimbau. Senador, antes eu até quero fazer uma pergunta ligada a essa questão de relação de política, eleições 2012, mas antes de entrar nessa pergunta, eu só pergunto, essa semana foi movimentado aí o Congresso Nacional, mais alguma consideração sobre o Código Florestal? Não, sobre o Código Florestal, as novidades foram essas. O relatório entregue ontem, no final da tarde, pelo relator Paulo Pial. Senador, e 2012 é um ano eleitoral, a gente está recebendo aqui, é um ano de eleições, né? A gente está recebendo aqui informações da região, dos candidatos que vão, os pré-candidatos, né, que vão surgindo, seja em municípios aqui da nossa região, e eu tenho observado que o senador Sérgio de Souza tem participado fortemente dessas conversações na região, até para que a democracia possa acontecer também aqui nos municípios da região Vale do Ivaí. E esse é um papel do senador, esse é um papel de todos aqueles que estão na vida pública, né? Berimbau, nós temos que ter a responsabilidade de estar presente em todos os momentos nos municípios. No momento da preparação de uma eleição, na eleição, no momento pós-eleição, em todos os momentos eu acho que é uma obrigação do político estar presente nessas decisões. Porque de forma direta ou indireta ele será responsável também pelo sucesso ou insucesso da gestão vindoura, né? E eu sou uma pessoa que, das primeiras que acorda e das últimas que vai dormir, sabe? Normalmente não chego em Brasília, na minha residência, antes da meia-noite. É uma coisa, assim, absurdamente a quantidade de coisas que nós temos para fazer. E passo muito tempo defendendo os interesses dos municípios. Nós temos cuidado de forma direta de todos os municípios do Vale do Ivaí. A minha intenção não é deixar nenhum município do Vale do Ivaí fora do nosso atendimento direto enquanto senador da República. No entanto, também temos participado das discussões políticas nesses municípios. Porque eu entendo que, uma vez que você está no meio, você tem que se entregar por inteiro, não tem que ficar aguardando somente o momento bom para entrar. Você tem que também entrar no momento das discussões para construir as melhores candidaturas, para ajudar a formar os melhores grupos, para possibilitar uma eleição, uma disputa justa, uma disputa sempre que seja em favor da população e que a população seja, no futuro, a maior vencedora. Eu até recebi uma informação, senador, que em Faxinal, por exemplo, estuda-se ali para evitar uma pré-candidatura de uma pessoa que seria muito ligada ao senador Sérgio de Souza. Dá para confirmar algum dado sobre essa pré-candidatura, senador? Não, dá sim. Na verdade, são discussões que nós estamos tendo, algumas reuniões já foram feitas por um grupo que está disposto a enfrentar a disputa em Faxinal, e tem surgido ali o nome da minha sogra, Berimbau, que é a dona Maria Camacho, foi vereadora 2 vezes em Faxinal, estava afastada da política nos últimos anos, mas ela tem colocado o seu nome à disposição, entendendo que é o momento de ajudar a Faxinal. Ela que ajudou a fundar aquela cidade, conhece a todos e todos a conhecem, inclusive meu sogro, que é o Lazinho Camacho, tem nos apoiado nessa ideia. É uma ideia que está se construindo, uma provável candidata a prefeita em Faxinal, sim, Berimbau. Senador, eu queria agradecer a sua participação aqui, o gerente aqui, que é o Valdinei Del Grande Udi, está devolvendo aí um abraço, dizendo que aqui a emissora está à sua disposição, e vindo aqui para a região também, a gente faz questão de estar acompanhando aí a agenda do senador, e fica aqui o espaço para as últimas considerações. Eu pretendo passar por Borrasópolis nos próximos dias. Falei com o Di agora há pouco, para nós sentarmos, discutirmos também a questão política de Borrasópolis. Eu tenho um carinho muito grande pelo Di. Eu acho que o Di tem um potencial para ser aí, de repente, um dos candidatos em Borrasópolis, e nós estamos começando também essas conversas. Eu queria agradecer a oportunidade, Berimbau, de falar nesta rádio, que é uma das rádios mais ouvidas do Vale do Ivaí, e que tem aí na direção o Di, que faz um brilhante trabalho, não só por Borrasópolis, mas por todo o Vale do Ivaí, essa rádio que leva a informação verdadeira aos ouvintes do nosso povão, o nosso povo querido aí do Vale do Ivaí. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes. Um abraço e obrigado pela honra da entrevista, senador. Um abraço, cara.
Daí as informações é o senador Sérgio de Souza, ao vivo, direto de Brasília. Nós o convocamos hoje para conversar com a gente, principalmente por causa desse assunto, que é um assunto que chama atenção. Código Florestal deixa de ter regra para a margem de rio, algumas mudanças aí em relação ao Código Florestal, que está programado para ser votado na terça-feira da semana que vem. Vamos ver se não ocorre aí nenhuma mudança, né, em relação à data da votação. Mas a mudança é essa, que foi retirado do texto a obrigação de recompor imediatamente uma faixa de 15 a 100 metros de mata em beira de rios ocupadas por produção agrícola. Então esse é um ponto bastante polêmico, principalmente envolvendo aí aqueles que são da bancada ruralista e aqueles que são ambientalistas